Meus irmãos, hoje nós estamos num culto muito especial, porque nós teremos o sacramento batismo e também teremos profissão de fé. Então, você que está com a sua criança, daqui a pouquinho nós vamos chamar para o departamento infantil, mas de maneira bem rápida aqui, eu quero convidar você a participar desse momento que é espiritual, momento em que será ministrado o sacramento batismo. Eu quero convidar aqui a família da Patrícia, a Patrícia Maule, o Giovanni que é um amigo do Evangelho, rapaz que tem contribuído aí com a educação das crianças. Vem Helena, veio João, quero também chamar a Paola. A igreja presbiteriana, ela batiza a criança porque entende que há uma continuação do pacto, aquilo que foi observado na antiga dispensação, com o povo hebreu fazendo a circuncisão, foi transformado agora no batismo. E os nossos filhos, eles também fazem parte do reino de Deus, por isso eles são batizados, inseridos devidamente na igreja. Obviamente, isso não confere a eles a autoridade de participar do sacramento ceia por causa do entendimento, mas participarão agora do corpo de Cristo a partir da inserção do batismo. A igreja presbiteriana, ela não apresenta crianças, porque o rito de apresentação era feito somente para os primogênitos. Se você participa de alguma comunidade de fé que tem esse hábito, aqui a gente entende que aquele rito, ele não se faz mais necessário. Jesus passou por esse rito, inclusive passou também depois pelo batismo. E nós estamos aqui nessa manhã com muita felicidade, recebendo essa família, e hoje o Tiago vai ser batizado aqui diante da igreja. E quero destacar aqui a presença dos pais, porque esse é um compromisso que eles firmam diante de Deus e diante de toda a comunidade, que estarão incentivando os seus filhos a participarem da igreja, a instruir conforme conforme são as perguntas que são direcionadas a eles. Giovanni, Patrícia, que Deus capacite vocês, em mandar os filhos, em fazer a companhia para eles aqui na igreja, esse referencial muito importante, principalmente se tratando do mundo que a gente está vivendo, Então isso é muito importante. Então eu quero convidar a igreja para se colocar de pé, como é um ato solene. Nós vamos passar para o batismo infantil nesse momento. Então vou me colocar aqui um pouco diferente na configuração, para não ficar de costas para vocês, nem para a família aqui, também para os pastores. Vou dirigir as perguntas para os pais, e o nosso desejo é que vocês respondam afirmativamente todas as perguntas, e isso também possa ser um compromisso diante de Deus, tá bom? Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu de entre os mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creem no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Vocês prometem que, se o Senhor conservar a vida do Tiago, filho de vocês, até a idade da razão, vocês vão instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como ensinado nas Escrituras Sagradas? Prometem ensiná-lo a ler, para que ele venha ler por si mesmo a Santa Escritura, orar com ele e por ele, servir vocês mesmos
de bons exemplos de piedade e de religião, e se esforçar por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e na correção do Senhor? Prometem ler a Bíblia com ele e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele? Portanto, irmãos, todas as respostas aqui foram afirmativas e nós estamos aqui diante dessa família para poder fazer esse ato sacramental. Quero chamar os irmãos a fazer essa oração. Quero convidar o reverendo Eloy a fazer uma primeira oração e depois passaremos para o batismo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Pai, por esta família que está aqui à frente, e nesse momento, ó Pai, exerce a fé na Tua palavra, de que os nossos filhos são herança do Senhor, eles fazem parte do povo eleito de Deus desde a mais tenra idade. E através desse ato, ó Pai, essa criança está sendo inserida no Teu corpo. Obrigado, ó Pai, que o Senhor possa abençoar os pais a cumprirem as promessas que acabaram de fazer, que eles sejam fiéis, ó Deus, na criação, não só desse pequeno, mas dos demais filhos, para que caminhem na presença do Senhor e exerçam, ó Pai, a glória do Senhor. Abençoa esse ato, ó Pai, e nos altos céus, ó Senhor, aprove tudo que estamos fazendo para a glória do Teu nome. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Tiago, filho da promessa, eu, ministro de Deus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, ó Pai. É apenas simbólico aqui aos nossos olhos, mas extremamente espiritual o que nós estamos fazendo. O Tiago, hoje, é membro da Igreja do Senhor, ó Deus, e, consequentemente, membro aqui da nossa igreja, da nossa comunidade de fé. Ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa sustentar a fé dessa criança, ó Pai, e no momento oportuno, ela possa professar a fé dela publicamente, diante da igreja, diante do Senhor, e também vivê-la de maneira digna, ó Pai. Ajude, Senhor, o Giovanni, ajude, Senhor, a Patrícia, ajude, Senhor, a Paola, ó Deus, o João, a Helena, todos, para que possam contribuir positivamente para que o Tiago tenha fé no Senhor e pratique essa fé tão linda, tão maravilhosa no nosso Salvador, Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, por essa igreja que tem participado desse momento, ó Deus, com muita seriedade, e que possamos também dar todo o suporte à família, para que o Tiago esteja aqui, não só na infância, mas também na adolescência, na juventude, e, ó Deus, sendo um adulto e também tendo a sua família dentro da igreja. É a oração, ó Deus, que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para você ficar em pé ainda, porque nós vamos ter um outro momento de aqui, formal da igreja. A Paola, ela é já membro da igreja, ela foi batizada no seu momento de infantil, quando ela era criança, então ela recebeu o batismo, e agora ela fará a sua profissão de fé. Então, Paola, é um prazer ter você agora como um membro maior, né? Vai responder as perguntas, e nós esperamos que você esteja aqui como uma ajudadora dentro da igreja, uma bênção dentro da igreja, tá? Você não se desvie, você fique firme, você está fazendo essa profissão de fé diante das pessoas aqui, mas acima de tudo diante de Deus, que é o seu Salvador, né, que enviou Jesus por você, tá bom? Então pergunto a você, Paola, e você agora, não seus pais, agora você responde isso, tá? Você crê em um só Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida? Você crê, Paola, que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus
e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Você confessa que foi concebida em pecado, que por natureza você é incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinada antes a amar e fazer a lei, o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Você crê firmemente que o sangue de Jesus purifica de todo pecado e que não há outro meio para alcançar o perdão e o poder santificador, senão pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que Ele pede? Você está agora sinceramente arrependida do mal que tem feito diante de Deus e resolvida a fazer o uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenado para o bem de seu povo e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que lhe proíbe a sua palavra e fazendo com toda a sua vontade, auxiliados por sua graça? Promete ainda, como membro dessa igreja, que você estará sujeita sempre à disciplina, às autoridades nela constituídas, para o ensino, o governo, enquanto essas autoridades forem fiéis às Sagradas Escrituras? Ok. Ela prometeu, colocou diante do Senhor e da igreja. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que abençoe e ajude essa irmã. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque mais uma vida está professando a fé no Senhor. Ó Deus, e não de maneira forçosa, mas de uma maneira espontânea, porque crê em seu coração. E a Tua palavra diz, de fato, que se com a boca confessares Jesus como Senhor e no seu coração crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, essa pessoa será salva. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque ela professou, e nós sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito testificará a salvação dentro do coração da Paola. Ó Deus, livre ela de toda situação de dificuldade, livre ela, ó Deus, de toda situação pecaminosa, e que ela possa manter santidade diante do Senhor e diante das pessoas. Ó Deus, também ajude-a a ser uma pessoa que trabalhe na igreja, um membro, ó Deus, uma membro extremamente eficiente, ó Deus, diligente, ó Deus, obediente às autoridades, ó Deus, e que vem aqui nesse local para prestar adoração sincera ao Senhor. Ó Deus, nós agradecemos em todo esse processo, toda a família está envolvida, ó Deus, e agora a Paola passa a ser membro, ó Deus, ativo e também, ó Deus, maior em nossa igreja. Conceda a ela, Deus, toda a sabedoria para exercer as funções com toda a autoridade e desempenho que venha do Senhor. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Quero convidar as crianças, agora sim, vocês podem ficar aqui, a chegarem até aqui, né? Para que possam ser também ali conduzidas ao departamento infantil e assim serão ministradas com a palavra de Deus. Toda a criançada, você que porventura é visitante da nossa igreja, trouxe o seu filho até 10 anos, você está convocado, tá, para deixar o seu filho participar. Eles não vão lá para brincar, eles vão lá para aprender a respeito da palavra de Deus, e nós temos uma equipe de departamento infantil extremamente eficiente, tá bom?
Vamos orar com as nossas crianças. Todos nós vamos fechar os nossos olhos, vamos fechar os olhinhos, crianças. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelas nossas crianças. São bênção, herança do Senhor. Ó Pai, pedimos nesse momento para que o Senhor abençoe, para que elas possam também ser ministradas por meio da Tua palavra. Ó Deus, que no coração delas possa ter terra fértil, e que essa palavra possa ser, ó Deus, possa crescer, germinar e trazer ótimos frutos no coração delas. Abençoe, Senhor, nosso departamento infantil, todos os professores, para que eles possam também, com sabedoria, transmitir, ó Deus, a Tua palavra. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus, amém. As crianças podem sair aqui pelo meu lado direito. Enquanto você que está aqui, abra sua Bíblia no Salmo de número 14. Salmo de número 14, nós vamos meditar brevemente nesse salmo. Eu expus esse salmo no culto de sexta-feira com os jovens, e eu não vou fazer uma exposição completa aqui do salmo, mas eu quero trazer à sua mente o que Davi trouxe aqui nesse salmo, e é extremamente importante, falando sobre a depravação do homem. Salmo 14 diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entende todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come o pão, quem não invoca e que não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Vamos orar? Senhor, rendemos graças ao Senhor pela Tua palavra lida, e sabemos que ela é eficaz para poder transformar os nossos corações. Mas também, ó Deus, sabemos que esse momento de explicação nos traz, ó Deus, a interpretação que deve ser o mais fiel possível daquilo que o Senhor quis dizer com a Tua palavra. Por isso, me capacite, ó Pai, e perdoe os meus pecados, para que nós possamos estar aqui prontos para aprender mais da Tua palavra. É a oração que eu faço, em nome de Jesus, amém. Querido irmão, eu já citei essa frase que eu vou citar aqui, mas eu quero que você pense nessa sentença, e eu vou trazer uma pequena explicação como introdução. Dê ao pecado 1 centímetro, e logo ele alcançará 1 quilômetro. Dê ao pecado 1 centímetro, e logo ele alcançará 1 quilômetro. Quem falou isso foi um puritano chamado John Owen. E essa frase expressa com muita precisão o tamanho da potência do pecado. O pecado, ele é potente. Ele é tão potente que ele consegue alargar as suas tendas. Se você der 1 centímetro, logo ele alcança de extensão 1 quilômetro. Ou seja, isso mostra o tamanho da potência do pecado. No entanto, mostra também como o ser humano, ele é capaz de dar lugar ao pecado, e não só dar lugar ao pecado, ele é capaz de alimentar esse pecado, para que esse pecado cresça, e cresça muito. O homem é, por natureza, depravado. Segundo a teologia, a depravação, ou a queda, fez com que todas as faculdades do homem fossem atingidas. E não só o homem, o cosmos, o mundo sofre por conta do nosso pecado.
E quando nós enxergamos essa realidade, nós entendemos que esses efeitos, eles trouxeram para nós grande prejuízo. Porque agora o homem, não como Pelágio dizia, que o ser humano, ele é moralmente neutro, mas o homem é, de fato, totalmente corrompido. Nós entendemos agora que o ser humano, por causa disso, ele precisa da graça do Senhor, e sem a graça, ele vai continuando estendendo o pecado, e o pecado alcança 1 quilômetro, 2, 10, 1000, e não tem limite. Um abismo puxa outro abismo. O ser humano, ele pode ir de mal a pior, e nunca está satisfeito com isso. E eu estou falando isso, irmão e irmã, porque esse salmo é um salmo extremamente interessante. Um salmo em que Davi escreveu, e ele mostra o tamanho da corrupção do pecador, do homem. E a primeira coisa que nós constamos aqui é que esse homem, ele rejeita a Deus, e ele diz no seu coração com toda a convicção: não a Deus. Não a Deus. A negação a Deus é, na verdade, uma tentativa de se desvincular daquilo que nós nunca deveríamos ter nos desvinculado. Quando o homem diz que não há Deus, ele está tentando pedir uma licença para poder pecar livremente, porque afinal de contas, se Deus, ele é o ser moralmente perfeito, e transmite a sua perfeição por meio da palavra, nós, na nossa imperfeição, queremos fugir, porque nós não queremos seguir a santa escritura dele. E o resultado de um coração ateísta, portanto, é essa palavra inicial aqui, da segunda sentença do versículo 1, corrompem-se. Os homens, o insensato, ele se corrompe. Não basta a sua natureza caída, corrompida, não basta carregar no âmago do seu ser o pecado, ele usa esse pecado e usa o seu corpo, a sua mente, a sua noia, noia de mente, para poder corromper ainda mais. Para corromper-se ainda mais. O ser humano é assim. O ser humano é o tipo caído, O ser humano é o tipo de ser que não está contente apenas com o pecado, intrínseco no seu coração. Ele é capaz de se aprofundar ainda mais. E um ato, segundo Davi aqui, que ele faz a si próprio: corrompem-se. Ele se sabota. Eu sei que eu vou dar a mesma ilustração aqui que falei com os jovens, mas de maneira didática, tá? Uma coisa desagradável é quando você está andando na rua e você, sem perceber, você pisa em um excremento de um cachorro, Aí você tem que limpar aquela coisa toda, muito, muito desagradável, O cheiro fica, e de repente, você está num ambiente mais fechado, aquilo aflora mais. Mas o ser humano, só para tentar ilustrar a gravidade do pecado, é como se ele pisasse, e não satisfeito, ele voltasse e deitasse naquela situação. Porque o homem, ele respira o pecado, ele quer o pecado, e aí ele se corrompe para quê? E praticam coisas abomináveis. Não é aquela coisa simplesmente que deixa a gente, assim, de certa forma, surpreso. É uma coisa que é difícil, é impossível de engolir. É algo que não dá para você sequer ter algum tipo de pensamento bom. E se você está duvidando disso, basta você ligar nos principais telejornais que nós temos. A gente vai ver filho matando pai, a gente vai ver mulheres violentando outras mulheres, nós vamos ver países entrando em guerra, matando famílias, pessoas que sequer têm
a oportunidade de se defender e nem sabiam que iam sofrer esse tipo de ataque. O ser humano é esse ser caído, que pratica uma abominação. Deus não suporta o pecado do ser humano, e Deus não suporta o pecador que não se arrepende. Essa sentença que nós falamos muitas vezes, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, de certa forma ela está errada. Porque se esse pecador, ele tem o prazer de pecar, então Deus odeia esse pecador. Porque o caráter de Deus é santo e ele não se mistura com o pecado. Mas se o pecador arrependido chegar diante de Deus, com arrependimento mesmo, sincero, mudança de mente, mudança de atitude, então Deus o ama, e o ama de maneira tal que o salva, dando a confirmação da salvação em Cristo Jesus por meio do Espírito. Então, a primeira coisa que você deve entender é que o homem, além da sua natureza pecadora, ele é capaz de corromper-se, de piorar a sua situação. É isso que trata a antropologia cristã, de olhar para o ser humano e falar: olha, o homem é nascido todo em pecado. Mas, como eu disse, eu não vou discorrer todos os versículos, mas o versículo de número 3 vai dizer dessa totalidade das pessoas sendo más diante de Deus, e diz assim: todos se extraviaram, ou seja, havia uma conexão, mas em Adão todos perderam essa conexão com Deus, mas olha só, e juntamente se corromperam. O pecado que habita em mim, o pecado que eu uso para poder me corromper ainda mais, e agora um outro quadro, um pecado em que nós nos juntamos para corrompermos as nossas próprias vidas. Repararam a progressão desse pecado? Ele é intrínseco no ser, mas ele é externado por mim para poder fazer mal a mim mesmo, mas não satisfeito, eu me ajunto com as outras pessoas para corromper ainda mais. Essa é a realidade do ser humano. Davi aqui é extremamente preciso. Ele fala a respeito dessa progressão, o ser, o eu e o nós. Todas as pessoas, o ser, o eu e o nós. E nós nos juntamos para fazer aquilo que é ruim diante dos homens e de Deus. Eu fico impressionado como, por exemplo, nós temos em nossa sociedade, muitas vezes nós temos visto isso, quando torcidas, por exemplo, organizadas, marcam os seus encontros para se enfrentarem corporalmente nas ruas da cidade. Não sei se você sabia disso. Eles marcam com antecedência. Ou seja, como não se bastasse o próprio pecado, mas nós temos que fazer as outras pessoas pecarem, nós temos que também contribuir para o pecado das outras pessoas, e assim a gente vai se afundando. A sociedade, ela é uma instituição que só não é falida porque a presença da igreja está na sociedade. E eu falo da igreja, eu não estou falando da primeira igreja somente, eu estou falando da igreja do Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo de igreja, eu pressuponho que essa igreja ora pela cidade. Eu pressuponho que essa igreja, ela tem um comportamento positivo dentro da sociedade, e Deus vai preservando os santos, preservando essa sociedade. O quadro do ser humano é horrendo. No entanto, Deus, na sua infinita graça, Ele concede a salvação. E é onde eu quero terminar com o versículo de número 7. Quando Davi, ele fala assim, esse tomara não é no sentido, será que vem? Não é com dúvida, queira Deus, apressa-te Deus, talvez seja
a melhor sentença aqui, que de Sião venha a salvação, ou viesse a salvação, porque ele já sabe, né, Davi ali está participando do momento monárquico, mas ele sabe que o Salvador vai vir de Israel, e isso é extremamente interessante. Então ele fala: venha, Senhor, traga a sua salvação a esse povo tão depravado. E quando o Senhor efetuar, e essa palavra quando é extremamente interessante, porque não é se o Senhor efetuar a restauração, quando o Senhor, no momento em que o Senhor restaurar, ou seja, no momento em que o Senhor reconectar o povo consigo mesmo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Não sei se você reparou, o uso da mesma pessoa, Jacó, que depois virou Israel. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Então, aqueles que ainda não conheceram o Senhor, também terão gozo, e os que foram transformados também se alegrarão. Deus tem um compromisso em sua salvação, em nos abençoar com essa salvação, nos fazer uma sociedade melhor, e isso traz benefício até para o não salvo, até para o não eleito, até para aqueles que se corrompem. Sabe por quê? Porque a sua presença, com o Espírito Santo que habita no teu coração, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Dou um exemplo e termino. Quando você está no seu trabalho e tem aquela conversa, aquela roda de conversa imoral, acho que quase todo mundo já passou por isso, né? Quando você chega, eu estou pressupondo que você é um cristão genuíno, aquela conversa ela para. E isso é bênção do Senhor para aqueles que estão pecando, porque Deus está preservando eles de alguns minutos de pecado. O crente salvo é o crente que é usado para a preservação da sociedade. Quisera que nós tivéssemos mais crentes fiéis, para que as rodas de conversas imorais fossem minimizadas. Quisera que nós tivéssemos mais crentes dentro da política. Eu estou falando crente de verdade, não é gente que fala que é crente não, tá? Crente de verdade, para que a corrupção política fosse diminuída. Quisera que nós tivéssemos mais pais crentes, para que os seus filhos tivessem exemplo, para que o sofrimento da geração futura fosse minimizado por conta da esperança que temos no nosso Senhor. Uma geração que carrega, sim, as dificuldades, mas que tem esperança porque confessa Jesus como seu Salvador. Que Deus possa nos abençoar, querido irmão e irmã. Eu não sei qual o estado do seu espírito. Eu sei que você é pecador, assim como eu sou, intrinsecamente, mas que nós possamos não se corromper, ou seja, que nós possamos não piorar a nossa situação por meio do nosso próprio corpo, nossa mente, nosso coração, e que nós também não possamos nos ajuntar para corromper ainda mais a nossa sociedade, para que nós possamos viver para a glória do Senhor. Oremos então, para que o Senhor nos ajude nessa tarefa tão difícil. Senhor, em nome de Jesus, rendemos graças ao Senhor pela Tua palavra. Deus, grande significância ela tem para nós, Deus, e pedimos para que o Senhor, depois desse raio-x no nosso coração, que o Senhor possa, de fato, converter ele ao Senhor, que as nossas mazelas possam ser, ó Deus, refreadas pelo poder do Espírito Santo, e que em nome de Jesus o Senhor nos dê força, para também lutarmos contra os nossos ímpetos, contra os nossos impulsos, contra os nossos pecados, ó Deus, para que possamos viver vida santa, e assim, tanto o não crente,
quanto o crente não eleito e o eleito, eles poderão desfrutar um pouquinho da alegria que vem do Senhor. Alguns de maneira direta, porque são eleitos, e outros de maneira indireta, porque verão a glória do Senhor manifestada na sua igreja. Deus, muito obrigado por essa oportunidade. A oração que nós fazemos, em nome de Jesus, amém. Querida igreja, receba a bênção, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor bendito de Deus Pai, e a alegria, o poder, a unção do Espírito Santo esteja sobre cada um aqui presente e sobre tua igreja espalhada ao redor da terra, desde agora para sempre. Amém.